Aqui. Todo mundo vendo aí, né? Deixa eu só colocar a mesa aqui pra gente também, se precisar, né? E aí, como que tá a lista, pessoal? Aquela ali é um pouquinho mais difícil, né? Estão conseguindo fazer? Já tem a terceira lista? Tem, eu acho que a atividade 3 já, né? Ô, Alisson, talvez eu vou precisar da ajuda da número 4. Tá difícil a número 4. Tá, depois a gente conversa. Amanhã. Amanhã, deixa eu ver. Eu tinha marcado, não sei, depois eu preciso ver. Talvez eu tenha um compromisso à tarde. Eu tenho oftalmo às 16h40, tá? Aí antes, talvez eu tenha compromisso. Ou talvez eu tenha compromisso às 6 da tarde, tá? Aí talvez um pouquinho depois da aula, Soraya. Mas eu acho difícil, porque fica muito tarde. Você pode ir na quarta-feira? A quarta-feira é o dia que eu estou mais livre para dar esses atendimentos. Na quarta, você pode? Pode ser na quarta. Ok. Então, obrigada. Nada. Bom, vamos lá então, pessoal, que está no 10 ainda. Vamos lá, hoje é aula 14. Só queria que vocês me refrescassem a memória. Eu falei de ponto de acumulação. Falei desse teorema 6 aqui, que é a equivalência de ponto de acumulação. A é limite dos pontos. Todo intervalo contém uma infinidade de pontos de x. Depois falei desse exemplo aqui, 6. Vocês lembram? E do teorema 7, que todo conjunto infinito de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Eu falei dessas coisas? Aí ia começar ponto de acumulação. Ah, legal, então. Vamos lá. Eu achei que a gente já ia começar compacto hoje, mas então não chegou. Pessoal, então, o que é ponto de acumulação, né? Então, eu vou dizer que A é um ponto de acumulação do conjunto X quando toda a vizinhança de A contém pelo menos pontos de X diferentes de A, tá? Olha, o que significa isso? Primeira coisa, o A está em R, não necessariamente está em X. O A pode estar em X. O conjunto, o X pode conter seus pontos de acumulação, mas não precisa necessariamente. O que eu preciso para um ponto seja de acumulação? Eu preciso que além dele, eu pego para qualquer vizinhança que eu pegar, além dele, vai ter uma quantidade de pontos ali do conjunto X que são diferentes desse ponto A, desse do ponto A. Tá? Além do ponto A, tem pontos de X pertencentes a essa vizinhança. Ela contém, né? Que é a ideia, gente. O que é um ponto de acumulação? Se eu fosse desenhar aqui, eu não vou tirar porque não vale a pena, mas se eu fosse fazer um desenho, eu faria uma reta, o ponto A, e se eu fosse riscando, esse risco ia ficar cada vez mais próximo lá do ponto A. Ele ia ficar meio que derrapando ali, mas fazendo isso de várias vezes. Né? E aí qualquer que fosse a vizinhança que a gente coloca ali, eu vou encontrar pontos de X. Outra forma de ver isso também, pessoal, outra forma isso ele até fala X intersecção com o V intersecção com X, né? A vizinhança menos o A tem que ser diferente do vazio, tá? Outra forma da gente ver é que para qualquer epsilon que eu tiver um intervalo aberto de centro A e raio epsilon, intersecção com X menos o A é diferente do vazio. Ou seja, dá para a gente verificar assim ou pegar qualquer vizinhança. Geralmente a gente faz isso aqui, tá? Aqui então, pessoal, o que eu tenho que atentar aqui? Que é para qualquer vizinhança. Então eu te dou, por exemplo, ou para qualquer epsilon, tá? Para todo epsilon. Então eu posso ir diminuindo
diminuindo o tamanho desse intervalo, e mesmo assim eu vou encontrar pontos de x ali, tá? Eles vão se acumulando ali, por isso ponto de acumulação, tá? E aí, olha, como que eu indico o conjunto dos pontos de acumulação? O conjunto dos pontos de acumulação de x, eu vou chamar de x'. E o conjunto x', que esse aqui, tem alguns livros que esse aqui chama conjunto dos pontos de acumulação. Tem alguns livros que chamam ele de derivado também, tá? Mas aqui o Elon só lida como conjunto dos pontos de acumulação. De x. Então, aqui, gente, eu indico o conjunto dos pontos de acumulação por x, linha aqui, essa linhazinha aqui, né? Que é o símbolo da derivada também, quando a gente derivar de uma variável, às vezes a gente usa essa aspas unitária, né? Ou esse tracinho aí, né? Enfim. Olha, então o que eu quero dizer mais efetivamente? A pertence ao A é ponto de acumulação, ou seja, está no x', sem somente ser A pertence ao fecho do x menos o A. Tá? Ou seja, aqui ele está dizendo assim, que quem é o cara que está no fecho? O fecho é o conjunto dos pontos aderentes ao conjunto. Quer dizer o quê? Que tem sequências aqui dentro, olha, tem sequências de pontos aqui dentro, tá? Que convergem a esse A. E aí, quando o A não é ponto de acumulação, eu digo que ele é ponto isolado, tá? Ele é ponto isolado. O que significa isso? Significa que para algum epsilon maior que zero, o único ponto que vai ter nessa intersecção aqui entre o A e o x menos o A no caso aqui, como eu tirei o A, isso aqui é o vazio. Ou o único ponto que vai ter dentro aqui do próprio intervalo A menos epsilon, A mais epsilon é o A. Tá? Não tem nenhum ponto de x ali, a não ser o A. Ou seja, isso é equivalente a dizer que essa intersecção aqui é vazia, tá? E nesse caso, o conjunto dos pontos isolado, o conjunto, eu pego, se o x, todos os pontos de x forem isolados, eu digo que esse x é discreto. Então, quem que são os conjuntos? Quem que é os conjuntos que a gente conhece? A gente vai ver aqui que são discretos. Qualquer conjunto finito, tá? O conjunto finito, o conjunto de pontos de acumulação dele é vazio. O conjunto dos inteiros, tá? O conjunto dos inteiros ele é discreto, tá? E qualquer conjunto enumerável, vai ter esse exercício para algum lugar aí, mas qualquer conjunto enumerável é discreto, tá? Pois tem como mostrar isso. Eu não sei se está como exercício ou se vai aparecer aqui, que eu olhei direto, eu não sei se vai dar para concluir pelos teoremas, né? Acredito que no Elon seja um exercício, mas vamos lá. Olha, então, tendo em vista o conjunto dos pontos, o que é um ponto de acumulação, conjunto dos pontos de acumulação, eu tenho as seguintes equivalências, tá? Eu pego um x, que é um subconjunto dos números reais, e um ponto A pertencente a R. E aí eu posso fazer as seguintes afirmações, todas elas são equivalentes, tá? A é um ponto de acumulação de x. A é limite de uma sequência de pontos de x que estão em x menos o A. 3. Todo intervalo aberto de centro A contém uma infinidade de pontos de x. Que eu falei, ó, da explicação de pontos de acumulação, essas coisas aqui já são intuitivas, tá? A gente, pela intuição, você já vê, ela vai ter que ser limite de alguma sequência, e pela intuição, você também vai perceber que aí, se você entende a ideia de sequência, você entende que para cada n0 que eu der, eu vou ter sempre um xn ali dentro. Como? Eu posso ir diminuindo o epsilon infinitas vezes, eu posso ir pegando infinitos pontos ali dentro, tá? Então vamos lá, vamos mostrar a equivalência. Vou mostrar que se é ponto de acumulação, então ele é limite de uma sequência de pontos em x menos o A. Tá?
Então, eu vou supor válido 1, que o A é ponto de equivalência, que é ponto de acumulação. Então, para todo N pertencente aos naturais, tá? Podemos achar pontos xn pertencente a x, com todos os xn's diferentes de A, porque essa é a definição de ponto de equivalência, que eu encontro toda a vizinhança do ponto A contém pontos de x, diferentes de A. Aí nessa pontos xn diferente de A, nessas vizinhanças aqui, eu peguei vizinhanças específicas, tá? Por que eu peguei isso aqui, pessoal? Porque, olha, se eu fizesse o xn está aqui dentro, a distância do xn ao A é 1 sobre n. Aí, quando eu passo o limite, essa distância vai a zero, ou seja, a da sequência xn vai para A. E aí está provado 2, ou seja, ponto de acumulação implica que existe uma sequência de pontos, que A é limite de uma sequência de pontos que estão em x menos A. Beleza. Isso aqui, olha, provou isso aqui, olha, se A é um ponto de acumulação, A está no conjunto dos pontos aderentes a esse conjunto, que é um ponto aderente a esse conjunto, mas é exatamente dizer que que é um ponto aderente? Se vocês lembrarem lá da definição, um ponto é aderente se existe uma sequência dentro do conjunto convergindo para esse ponto. É exatamente ali que foi provado 1 implica 2, tá? Agora vamos, 2 implica 3, tá? Ou seja, a gente vai assumir que que A é limite de uma sequência de pontos em xn menos A, e eu vou mostrar que todo intervalo aberto de centro A contém uma infinidade de pontos, tá? Então, vou supor isso. Então, vamos lá. Se eu supor 2, como toda sequência A é limite de sequência de pontos de x menos A, então, para qualquer que seja n0 aqui, o conjunto xn, n maior que zero, ele tem que ser infinito, pessoal. O que seria o contrário de infinito? Finito. Mas por que ele não pode ser finito? Se ele fosse finito, como é uma sequência convergente, essa sequência aqui, para ela, como esse conjunto das imagens, se ele for finito e a sequência converge, quer dizer que um pedaço, que a sequência, depois de um tempo, ela passa a ser constante, tá? E aí a gente teria o quê? Seria uma infinidade de termos desse cara aqui, ela se repetiria, ou seja, seria um pedaço constante, né? Ou seja, ia ficar se repetindo, e se acontece isso, isso forneceria o quê? Uma sequência constante com limite xn1, tá? Igual a A. É diferente de A, perdão. Mas isso não pode, né? Porque, olha, o A é limite de pontos xn, tal que o A não é diferente, tal que o xn é diferente de A, porque, ó, eu estou pegando os pontos x menos o A. Então, isso é uma contradição, não pode. Logo, qual é a contradição? Assumir que isso é finito. Logo, isso aqui é infinito. Tá? E o 3 implica 1, é óbvio, né? Para a gente fechar as equivalências. É óbvio. Mas por que é óbvio, professor? Geralmente, o professor que fala que é óbvio é porque ele não sabe demonstrar. Mas dessa vez aqui sabe por quê, gente? Olha, todo intervalo aberto de centro A contém uma infinidade de pontos de x. É ponto de acumulação, é exatamente a reinterpretação isso aqui é reinterpretar a definição de ponto de equivalência. Porque, olha, todo intervalo aberto contém uma vizinhança de A. Isso aqui está dizendo que toda vizinhança de A, tá? Contém uma infinidade de pontos de x. Ou seja, qualquer vizinhança que eu pegar do ponto A vai ter sempre pontos de x diferentes do A. Tá? Isso é a definição de ponto de acumulação. Certinho? Pessoal, alguma dúvida? Silvia, certinho. Como está seu áudio, Silvia?
Tô ouvindo, professor. Ainda tá indo, né? Devagar lá vai, né? Vamos ver depois, né? O problema é depois, né? O problema é depois. Não, gente, é só... O caso é sério, professor. Qual que seria o depois, Silvio? Falar nisso, vai fazer o ENAD, tá? Vai se preparando. Pode tirar eu dessa lista. Eu sou idosa. Eu tenho prioridade de não fazer. Eu só não vou fazer trancamento total porque eu sou o professor. Senão depois vai ser o tempo de novo. Ah, sim. Mas, Silvio, essa parte do ENAD é séria, é tão sério que você tem que fazer, Professor, nós senão temos você que fica... organizar um grupo de estudo. Eu não vou dar conta dessa prova, não. Não, eu vou fazer isso. Só deixa eu ver os horários. Eu tenho que ver lá os locais de prova, essas coisas. Mas tá você, tá a Renata, a Beatriz, Nossa, o será que vai ser... Marcelo que tá aqui. Eu não lembro mais a Soraya, tá? Todo mundo que tá para se formar. Eu acho. Todo mundo que tá para se formar. Tem que Ai, tá... meu Deus do céu, que desespero. Se eu estiver doente, pegar uma testa. Repete, professor, todo mundo tá para se formar por quê? Todo mundo que tá para se formar vai ter que fazer o ENAD. Ah, você falou umas 2 aulas para trás. Uhum. Né, que eu tô avisando vocês para vocês já ir se preparando. E se eu pegar um atestado? Silvia, depois para você pegar, para você se formar, depois você tem que justificar lá, senão você fica 6 meses sem receber o diploma, tá? Ah, não, então vamos fazer essa prova, né? Por causa disso, né? Não adianta. Se vocês forem mal na prova, eu vou falar mal de vocês para todo mundo e vocês não vão conseguir fazer mais nada, nem conseguir emprego, nem entrar no mestrado. Brincadeira, hein? Tá sendo gravado essa brincadeira, né? Brincadeira, tá, gente? Tá gravado. Verdade. Pessoal, voltando à brincadeira aqui, então, alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui, pessoal? Sobre isso aqui? Tá? É exatamente isso. Isso aqui é, na verdade, caracterizar o que é um conjunto, o que é um ponto de acumulação. Tá? O ponto de acumulação, geralmente, a gente usa muito técnica de usar como limite de sequências, tá? Ou esse 3 aqui também é muito usado, tá? Que aí eu mostro que qualquer intervalo aberto de centro A contém pontos de x, tá? Contém uma infinidade de pontos de x. Isso eu estou caracterizando o que é o ponto de acumulação. Da definição, eu consigo implicar nessas duas coisas aqui, tá? E aqui, por que eles são equivalentes? Porque, olha, eu mostrei que 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1, tá? É como se eu fechasse um ciclo, tá? Para quem às vezes não está acostumado com isso, mostrar equivalência é mostrar isso daí, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos testar, então, vendo nos exemplos, tá? Se o conjunto for infinito, que nem eu disse para vocês, ele não tem ponto de acumulação. Ou seja, olha, o conjunto de pontos de acumulação é vazio, tá? Nenhum conjunto finito tem ponto de acumulação. O Z, ele é infinito, tá? Tudo bem. Mas todos seus pontos são isolados. Nenhum ponto de Z é ponto de acumulação. Porque é óbvio, né, pessoal? O que são os pontos de Z? Os pontos de Z são 0, 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Você percebe, para eu passar para cada ponto, eu tenho a distância de 1, né? E se eu pegar, então, por exemplo, eu pego 2 e pegar meio como epsilon, o intervalo de extremos, meio, né? Então é 3 sobre 2 e 5 sobre 2, esse intervalo não vai ter nenhum inteiro que seja diferente, a não ser o ponto 2. Tá? Se eu pegar qualquer ponto lá na frente dos inteiros e pegar o tamanhozinho do epsilon igual a meio, eu não vou ter nenhum ponto dos inteiros, conjuntos inteiros. Então, conjuntos inteiros ele é isolado, tá? Já, gente, conjuntos pontos de acumulação de Q, lembra aquele teorema lá que a gente fez lá no capítulo 2? Todo intervalo da reta contém
pontos contêm racionais e irracionais, tá? Então, o que acontece? Qualquer ponto, qualquer intervalo centrado em racionais, o que eu vou ter? Eu vou ter irracionais, mas eu também vou ter racionais diferentes dele aqui, tá? Por conta disso. Se o x é intervalo AB, pessoal, aberto, o conjunto dos pontos AD, os conjuntos dos pontos de acumulação dele é o intervalo fechado AB, tá? E se x é esse conjunto aqui, o 1 meio, 1/3, 1/4, e isso vai. Ou seja, são os racionais no intervalo 0, 1. Tá? O único ponto de acumulação desse conjunto é o 0, tá? Porque isso aqui, essa sequência aqui vai para 0, né? É o único ponto de acumulação. Aí note que aí tem uma coisa, note que todos os pontos do conjunto X são isolados. Ou seja, o X é discreto, tá, pessoal? Que é o que eu falei, os pontos são isolados. Só que, o que acontece? O ponto de acumulação de X não está em X, tá? O ponto de acumulação de X não está em X. Os pontos de acumulação de Q estão em Q, podem estar em Q também, né? Dependendo. O meio é ponto de acumulação. Basta só construir uma sequência do tipo meio mais meio mais n mais 1 sobre n. Tá? Essa sequência aí, quando eu passo o limite, ela converge a meio. Tá? Apesar disso. Só que esse conjunto aqui, olha, ele tem uma distância para cá, olha. Por mais que vai diminuir nessa distância, ó, daqui para cá é meio. Então, no 1, o 1 pode ser ponto de acumulação, porque se eu pegar o intervalo, se eu pegar o epsilon menor do que meio, eu já não alcanço ele. De meio para 1/3, aí é só pegar o intervalo, é só pegar o pedacinho do epsilon, 1/6, que já não chega. 1/6 e já não vai pegar pontos desse conjunto. E assim por diante, tá, pessoal? Apesar de o 0 ser ponto de acumulação do X, esse 0 está fora, tá? Porque o X é discreto. Todos os pontos de X, tá? Todos os pontos de X são pontos isolados, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, o ponto de acumulação pode estar ou não no conjunto que a gente está estudando. E aí, agora, teorema, olha, qual que é o teorema de Bolzano-Weierstrass? Vou falar para vocês aqui, tá? Teorema de Bolzano-Weierstrass, a gente vai ver uma versão agora usando pontos de acumulação. Aqui, ó. Deixa eu só achar ele certinho, para enunciar ele certinho aqui no livro. 25. Gente, qual que é o teorema de Bolzano-Weierstrass? Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente, tá? E aqui vai uma versão dele, tá? Ou seja, toda sequência de números reais limitada possui uma subsequência convergente. Vamos ler isso aqui para ver se não é uma versão disfarçada. Olha, todo conjunto infinito de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Essa é quase uma versão daquele teorema. Por quê? Qual que vai ser a demonstração aqui, pessoal? Antes de fazer a demonstração, eu vou explicar para vocês. Ele vai falar... A gente sabe que todo conjunto infinito, ele possui um subconjunto enumerável, tá? Quando a gente começou a falar de conjunto enumerável, a gente mostrava que a gente mostra que eu tenho uma função injetiva do conjunto dos números naturais nesse conjunto. Só que quando esse conjunto não é enumerável, é porque eu não tenho uma sobrejeção, tá? Aqui, então, a gente vai usando esse fato, que eu contenho uma função injetiva dos naturais nele. Então, todo subconjunto
todo conjunto infinito possui um subconjunto enumerável. Feito isso, essa sequência ela vai estar nesse conjunto. Só que, olha, por hipótese, esse conjunto aí, olha lá, ele está dizendo que o conjunto é limitado, todo conjunto limitado. Bom, então, eu aplico Bosano-Weierstrass, porque essa sequência vai estar dentro do conjunto, como o conjunto é limitado, a sequência é limitada. Toda sequência limitada possui uma subconvergente, né? E aí eu mostro a subconvergente, e aí eu pego o ponto A, e aí o que eu faço? Eu preciso só mostrar que esse ponto C é um ponto de acumulação, mas é simples. O que eu faço? Eu pego essa sequência que eu peguei. Bom, tem uma subsequência que converge, eu jogo fora todo mundo que não está dentro da subsequência e como os limites, como eu falei para vocês que lá no teorema do capítulo 2, a, a, a gente consegue mostrar que tem uma função injetiva de n nesse conjunto, pelo fato de ser injetiva, essa sequência, a subsequência, todos os termos são diferentes são 2 a 2 distintos. Então, corre o risco só de um ser igual a. A gente pega esse 1 que pode ser igual a, joga fora e fica a subsequência que converge a. Essa subsequência vai ter pontos, são os pontos de x, e aí toda vez dado epsilon existe, dado epsilon vai existir o quê? Um n, um n0, tal que para qualquer n maior que n0, esse xn dessa subsequência está lá dentro desse intervalo nesse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Isso significa o quê? Qualquer intervalinho de centro a e raio epsilon, para qualquer epsilon, contém pontos do conjunto X, que é a definição de ponto de acumulação. Tá? Essa é a ideia da construção. Agora eu vou ler para vocês aqui. Olha, então aqui, ó, todo conjunto infinito, limitado de números reais, admite pelo menos um ponto de acumulação. Então vamos lá. Vou pegar o x infinito e ilimitado. X possui um conjunto enumerável, como eu disse para vocês, tá? E esses caras aqui são 2 a 2 distintos, tá? Todos os elementos dessa sequência aqui são diferentes, tá? Então, fixando a enumeração, temos que essa sequência aqui de termos, que são 2 a 2 distintos, pertence a x. Ou seja, ela está contida o conjunto das imagens está contido em x. Então, essa sequência ela é limitada. Pelo teorema de Bosano-Weierstrass, ela possui uma subsequência convergente, tá? Desprezando os termos que não estão fora da sequência. Então, pega todo mundo que está fora dessa subsequência, tá? Só vou pegar quem faz parte da subsequência. O resto eu jogo fora, tá? E mudando a notação, caso precise, a gente pode admitir que xn converge, tá? Seja A o limite dessa sequência xn, como os termos xn são 2 a 2 distintos, tá? A pode ser igual no máximo 1. Aí a gente joga esse 1 fora, tá? Descartando caso exista exista um que seja igual a A. Como A é o limite dessa sequência, os pontos xn pertencem a x menos o A. Logo, A é ponto de acumulação, tá? É exatamente essa a ideia. Então, olha, e aqui tem uma ideia que é legal, que às vezes a gente usa, olha, ele só pegou, ele batizou assim, eu peguei uma subsequência dessa daqui, e para a gente não ter muito problema de notação, a gente mantém a sequência como sequência xn. Falou, olha, se eu precisar, eu renumero, tá? Eu arrumo a sequência lá e passo a chamar ela de xn também. Só que essa subsequência é um pedaço dessa sequência aqui, não é a sequência toda, porque a gente dispensou todo mundo que era diferente. O que a gente fez que depois o que sobrou, a gente só renumerou, tá? Para ela se chamar xn também, os termos cnxn, tá? Isso é um artifício que se usa muito aqui, pessoal, vocês vão ver muitas vezes. O Elon adora, aliás, renumerando, renomeando, essas coisas assim vai aparecer muito aqui, tá bom? Pessoal, alguma dúvida?
certinho. Deixa eu ver que horas são. Vamos fazer a chamada, né, pessoal? Beatriz? Beatriz? A Beatriz está aí, pessoal? Eu estou vendo um BS aqui, mas eu não sei se é a Beatriz. É o Bruno. Tá, a Beatriz faltou. Então. Bruno? Presente, professor. Cássio? Respondeu no chat, né? Daniele? Daniele? Ah, respondeu levantando a mãozinha. Daiane? Presente. Eduarda? Presente. Elias? Está presente, professor. Obrigado. Yali? Yali? Bom, tô vendo que você tá logado, Yali. Você tá aí? Eu acho que deu algum pau na coisa aí. Yali, você tá por aí, Yali? Gente, é porque eu tava Ok. no notebook, tava travada, aí não queria abrir meu áudio, eu entrei pelo celular agora. Ah, ok. João Marcos? Presente. Clemente? Clemente? Laiane? Presente. Lara? Presente. Laurinda? Presente. Luciana? Luciana? A Luciana tá com problemas pessoais, Alisson. Ok. Obrigado, viu, Luciane? Presente. Lucielen está presente, acabou de falar, né? Marcelo, Vitor, Presente. Matheus, Presente. Rebeca, Rebeca. A Rebeca tinha dado boa noite, eu não sei se ela continua aí. Alisson, Oi? é a Rebeca. Rebeca. Eu tô Obrigado. presente, eu não sei se passou, é porque minha internet caiu bem na hora. Ah, não, acontece. Renata, Presente, professor. Silas, Presente. Silvia, está presente. Presente. Soraya. Presente, professor. Ah, beleza. Vamos continuar então, pessoal. Então, Ana, mais uma ferramenta para a gente. Todo conjunto de todo conjunto infinito limitado possui uma subsequência, possui um conjunto, admite pelo menos um ponto de acumulação, tá? No fundo, a gente mostrou que existe, que eu consigo pegar uma sequência, tá? A sequência dada por a que a gente fez no capítulo 2, que todo conjunto finito possui um conjunto enumerável. A gente toma essa enumeração, essa da numeração vai me dar uma sequência.
dessa sequência a gente extrai uma subsequência que converge para um ponto A. Esse A vai ser o nosso ponto de acumulação, tá? Quer ver como que funciona aqui? Olha, nos exemplos que a gente viu, por exemplo, tem alguns aqui que não dá porque eles estão fechados, mas aqui, olha, esse aqui é claro. Qual que é a sequência que a gente não precisa nem subsequência? O X aqui, olha, o X, esse X aqui, ele é numerável, tá? Ah, ele possui o ponto de acumulação. Qual é o ponto de acumulação? 0. Tá? Só conjunto eu acho que eu falei no começo, quando eu falei conjunto, todo conjunto finito só tem o conjunto dos pontos de acumulação é vazio, tá? Porque aqui é um conjunto finito, infinito e enumerável. Pode ser que tenha conjuntos enumeráveis que possuem ponto de acumulação, só que não está neles, né? Então, olha, essa daqui é uma sequência que converge para ele, tá? Mas nem todo conjunto enumerável, pessoal, possui ponto de acumulação, tá? Por exemplo, o Z é numerável e não possui ponto de acumulação. Porque penso o Z eu posso pensar ele como sendo uma sequência, a gente pode pegar a sequência que vai do 0, 1 até infinito, e a outra ali do menos 1 até o menos infinito, tá? Nenhuma dessas sequências aí, vocês podem perceber que elas vão convergir para alguma coisa, só crescem, né? Então, isso é importante ser observado. Tá? Eu achei que eu já tinha dado aula até aqui, mas não, né? A aula começou no ponto de acumulação. Então, agora a aula 14, tá? Mas a aula 14 é a aula de hoje, tá bom? O que a gente vai falar? Dos conjuntos compactos, tá? Na matemática, eles são, não que os outros não sejam, mas esses daqui são conjuntos dos mais importantes que a gente tem nessa parte de topologia, para tudo e em todos os lugares que a gente usa. Por quê? Desde que, por exemplo, em compacto na geometria, tá? Porque lá eu consigo garantir que se eu tenho um compacto, eu consigo garantir que eu vou ter lá na geometria eu não lembro exatamente, mas, por exemplo, na própria análise, eu tenho que uma função é contínua e o domínio dela é compacto, então ela assume máximo e mínimo, tá? A gente tem por exemplo, quando eu vou estudar equações diferenciais ordinárias, EDOs, se vocês notarem, quando o professor vai falar da teoria qualitativa, ele vai mostrar lá que as soluções de uma EDO, ela sempre escapa do compacto, eu não consigo prender ela no compacto, tá? Então, o compacto é referência de tudo para a gente. E não é o caso que a gente vai ver agora, mas, por exemplo, quando a gente estuda um pouquinho mais essa parte de topologia, vocês vão perceber que, por exemplo, o compacto, ele é uma... Eu não lembro exatamente o nome, mas ele é invariante, o conceito de compacto é invariante, mesmo que a gente troque ele é invariante. O que quer dizer? Mesmo que eu troque de ambiente, os conjuntos continuam sendo compactos. Isso não acontece para conjuntos abertos nem fechados, tá? Por exemplo, o intervalo fechado, a gente pode considerar o intervalo AB, ele é fechado na reta, só que quando eu vou para o R2, ele deixa de ser fechado, tá? Não que ele seja aberto, mas ele deixa de ser fechado. Já para o compacto, não. No caso AB fechado, ele é compacto, assim. Mas, por exemplo, se eu pegar um intervalo fechado 0, infinito, esse intervalo ele é fechado na reta. Se eu passar para o R2, ele deixa de ser fechado, tá? E assim por diante, tá? O conceito de compacto ele é bem útil para as coisas que a gente faz. Isso nas equações diferenciais ordinárias, nas EDPs, na parte de geometria, só que eu não estou lembrando aqui agora.
e vários outros lugares, tá? Vocês, como o curso aqui é da licenciatura, o pessoal da licenciatura não vai ver algumas aplicações, já o pessoal do bacharelado vai, né? Se quem está fazendo geometria diferencial com a Tânia vai ouvir muito isso, tá? Ó, o conjunto X, então, o que eu vou dizer que é o conjunto compacto, tá? Eu vou dizer que é um conjunto compacto. Um conjunto X ele é compacto quando ele é limitado e fechado. Ou seja, que é um conjunto compacto na reta, é um conjunto limitado e fechado, tá? Por exemplo, olha no nosso conjunto compacto aqui, intervalo aberto AB, tá? O intervalo AB que ele falou aqui é compacto. Já o intervalo AB aberto tem que ser fechado. Se ele for aberto, ele não é, ele é limitado, mas ele não é fechado. Então, não é compacto, tá? E da mesma forma, se eu pegar também os inteiros ele não é compacto porque ele é ilimitado. Ele é até fechado. Os inteiros é fechado em R. É um conjunto fechado em R, porque o complementar de R menos Z é a reunião dos intervalos abertos dessa forma. N mais 1 de extremos. Só que ele é fechado, só que ele é ilimitado. Também não é compacto, tá? Para ser compacto, eu preciso das duas coisas. Então, essa é a definição que a gente vai tomar. Então, a gente vai começar a caracterizar o que é o conjunto compacto. Então, a primeira é essa daqui, ó. E as outras caracterizações são equivalentes, tá, pessoal? Mas, ó, a primeira é que todo conjunto X é compacto, se somente um conjunto X é compacto, se somente C, toda a sequência de pontos de X possui uma subsequência convergente para um ponto de X, tá? Então, toda vez que eu conseguir mostrar que uma sequência possui uma subsequência convergente ali dentro daquele conjunto, ele é compacto, tá? Isso é uma caracterização. Como que eu faço? Vamos lá. Então, a gente vai usar a primeira parte é simples, porque o fato dele ser compacto, ele é limitado, tá? E aí eu pego uma sequência dentro dele. Bom, a gente sabe lá do teorema de Bolzano-Weierstrass, a sequência é limitada, então ela possui uma subsequência convergente. E aí isso daí já chega de graça para a gente. Agora, o fato de toda subsequência convergente, ela converge para A, toda sequência possui uma subconvergente, que converge para pontos de X, então eu vou mostrar que esse cara aqui é compacto. Ou seja, o que eu vou mostrar? Que ele é fechado e limitado, tá? Então, vamos lá. Então, se X é compacto, toda sequência de pontos de X é limitada. Logo, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Ela possui uma subsequência convergente, tá, pessoal? Cujo limite é um ponto de X. Que é o que a gente queria provar, né? Pois X é fechado. Exatamente. Se eu tenho uma sequência, por que o fato de X ser fechado, a gente está usando a gente está usando exatamente o fato dele ser compacto, ou seja, limitado e fechado. O fato de ele ser limitado, eu uso o Bolzano-Weierstrass e mostro que tem qualquer sequência que eu pegar ali dentro, ela vai ser limitada, então ela vai possuir uma subconvergente. Poderia ser que essa subsequência ela é convergente, mas ela converge para um ponto que não estaria em X. Só que agora eu uso o fato dele ser fechado. Por quê? Se ele é fechado, o X contém todos os seus pontos aderentes. E qual é a definição de ponto aderente? Ponto que está no fecho. O ponto é aderente ao conjunto se ele possui uma sequência que converge para ele dentro desse conjunto. E o fato dele ser fechado quer dizer que ele possui todos os seus pontos aderentes, tá? E aí é onde que eu uso o fato dele ser fechado. Logo, eu possuo toda a sequência que eu pego aqui possui uma subconvergente, tá? Agora suponha que
toda sequência de x possui uma subconvergente com pontos de x. E aí eu vou mostrar que x é compacto, tá? Bom, se nesse caso aqui, então toda sequência possui uma subconvergente aqui. Então x é limitado. Por quê, gente? Porque caso contrário, por que ele vai ser limitado? Vamos supor que ele não seja. Se ele não fosse limitado, eu conseguiria pontos dentro dele, xn, que eu vou chamar de xn, tal que o módulo de xn é maior que n. Ou seja, essa sequência aqui, gente, é ilimitada, ou seja, ela não tem nenhuma subsequência dela, vai convergir, porque qualquer subsequência dela vai satisfazer essa propriedade. E isso contraria o fato de que toda sequência de x possui uma subconvergência, tá? Então, esse é o primeiro fato. Então, o fato de toda sequência possuir uma subconvergente implica que x tem que ser limitado, tá? X é fechado. Por quê, gente? Pois, caso contrário, existiria um ponto. Se ele não fosse fechado, então ele não contém todos os seus pontos aderentes. Aí, então, isso implica que eu encontro um A que não está em X, tal que A é limite de uma sequência de pontos de X. Mas essa sequência é uma sequência que está em X. Aí eu uso o Fá de novo. Qual que é a hipótese? Toda sequência possui uma subconvergente. Como eu já sei que essa sequência converge a A, qualquer subsequência dela, da parte de sequências a gente viu isso, converge para o A também, qualquer subsequência. Então, essa subsequência converge a A, e esse A tem que estar dentro de X, porque a definição dele que é a hipótese aqui, né? Toda subsequência converge para um ponto de X. Que toda sequência possui uma subconverge para ponto de X. Como o limite vai ser igual, né? Olha, a sequência xn aqui, como esse limite A aqui é o limite xn, então xn, com xn em A, o A xn é uma sequência de x, então esse A está em x, né? E aí o que eu falei que aqui o Elon ele já explica um pouco melhor, né? Porque olha, com A aqui limite xn, onde cada xn está em x, e a sequência xn não ela não toda sequência se o x não se ele não fosse fechado e tivesse A, esse A aqui seria ponto aderente que não estaria em x, só que aí essa sequência teria uma sub que convergeria a A e esse A não está no x, que é uma contradição com a hipótese que a gente está usando, tá? Logo, o x tem que ser compacto, que eu provei. Eu usei o fato dele da sequência, qualquer sequência possui uma sub para mostrar que ele é limitado e fechado, tá? Mostrando que ele é compacto, tá bom? E essa questãozinha aqui é uma questãozinha boa para pôr na prova, pessoal. Que é tranquilo de lembrar essa sequência. Essa demonstração ela não é tão difícil. Ela é bonitinha, né? Eu vou lá buscar uma aguinha, pessoal. Se vocês quiserem buscar uma água também no banheiro, podem ir rapidinho, já volto. 1 minuto, tá?
Voltei, pessoal. Então, vamos lá. Então, a gente acabou de mostrar que então, o conjunto é compacto, sem somente C, toda a sequência contida nele possui uma subconvergente, tá? É uma forma de caracterizar o conjunto compacto, tá? E aí a observação, por exemplo, a gente viu lá, e aqui, olha, isso aqui depois a gente vai ver mais para frente, mas isso aqui é exatamente o que eu vinha falando para vocês, olha. O X, se ele é compacto, então a gente viu lá no exemplo 3, o que é o exemplo 3? O exemplo 3 diz que todo conjunto fechado e limitado, deixa eu ver, um conjunto finito, só ver aqui rapidinho. Exemplo 3. Olha, o exemplo 3, ele diz, olha, o seguinte, se X é um conjunto, subconjunto da reta não vazio, limitado, se ele é limitado, então o A igual ao ínfimo de X e o B igual ao supremo de X são pontos aderentes, tá? Ou seja, o ínfimo e o sup são pontos aderentes a esse conjunto, tá? E aí, isso se ele for infinito e limitado. Todo ponto aderente, pelo que vocês estão vendo, todo ponto aderente é um ponto de acumulação, tá? E no caso, em particular, esses dois são. Como o compacto, ele é... E aí eu vejo o compacto ele é fechado e limitado, quer dizer que além de possuir ele é fechado e limitado, o fato dele ser limitado, ele vai possuir ínfimo, supremo e ínfimo. Só que qual é o problema? Esse supremo e esse ínfimo poderia não estar nele, mas o fato dele ser fechado, e o exemplo 3 diz que o supremo e o ínfimo são pontos aderentes, esse A e esse B tem que estar em X, ou seja, o fato dele ser compacto, ele possui o ínfimo e o sup dele, tá? Assim, todo conjunto compacto contém um elemento mínimo e um elemento máximo, tá? Ou seja, existe x0 e x1, tal que x maior ou igual que x0, x menor ou igual que x1 para todo x pertencente a x. Tá? Mais para frente, isso daí vai se traduzir o seguinte, toda função contínua possui máximo e mínimo. É uma coisa que vocês viram lá no cálculo 1, depois no cálculo 2. No cálculo 2, onde vocês viram isso, eu usou para achar os pontos de máximos e mínimos de funções. Aí são os pontos de máximos e mínimos absolutos. Você usava lá a regra da Hessiana, você achava os máximos e mínimos que eram interiores ao conjunto, só que poderia ter no bordo do conjunto. Aí no bordo do conjunto é exatamente eu uso isso, né? Que o bordo o conjunto com o bordo, ele era, se ele for limitado, se pegar o bordo ele vai virar fechado, fechado limitado tem máximo e mínimo, tá? Todas as coisas que vocês viram lá no cálculo 1, cálculo 2, aqui, claro, só em uma variável, mas isso eu posso extrapolar para mais de uma variável, tá? Aí essa daqui é uma versão dos nossos intervalos encaixantes lá que a gente fez lá no capítulo que a gente até usava o Bolzano-Weierstrass para provar isso, né? Acho que é o capítulo 2 ou 3. Só que aqui agora dos compactos encaixantes, tá? Lá era dos limitados, era dos conjuntos fechados, eu acho, né? Deixa eu ver. Teorema dos conjuntos encaixantes. Deixa eu só ver o... Só ver rapidinho para falar para vocês. Estou fazendo nada, tá?
Aqui, olha, tá na página 17, olha, teorema dos intervalos encaixados. Dado uma sequência decrescente de intervalos limitados fechados, e N, então existe pelo menos um C tal que C pertence a IN. Tá? Isso aqui é uma reedição daquele teorema. Tá? Então, vamos fazer isso. Lá era intervalos. Aqui, olha, são conjuntos fechados, olha, conjuntos compactos, na verdade. Né? Tá? Não necessariamente isso aqui é intervalo, tá? Pode ser que seja diferente de intervalo. Então, isso é o que acrescenta, né? Então, o que ele diz aqui? Se eu tenho essa sequência decrescente de conjuntos compactos, tá? Ela vai... O x1 contém o x2, que contém o x3, que contém o x4, que contém o xn, 3 pontinhos, tá? Eles são compactos não vazios, então existe pelo menos um número real pertencente a todos os xn's, ou seja, ele está na intersecção. A intersecção de compacto é não vazia, tá? Lá no nosso era intervalos encaixantes. Essa daqui é uma versão generalizada daquele teorema, tá? Só que aqui a gente tem por compacto. E aí vocês podem aí, olha, eu vou colocar para vocês. Será que precisava ser compacto? Será que só o conjunto fechado resolveria? Essa questão eu gosto de fazer, eu vou pôr na prova de vocês, tá? Eu vou colocar verdadeiro e falso. Posso trocar o compacto por fechado? E aí, eu quero que vocês respondam para mim. O que vai ser? Se for verdadeiro, vocês vão ter que demonstrar. Se for falso, vocês vão ter que dar um contra-exemplo. Só para vocês terem uma ideia, eu falei para o Luiz Henrique, quem lembra do Luiz Henrique aqui, eu falei para ele que ele não ia tirar 10 na minha prova e ele errou exatamente esse exercício, tá, gente? Então, ó, tô já falando para vocês que eu vou cobrar na prova, verdadeiro e falso. O teorema dos compactos encaixantes, eu vou trocar a palavra compacto por fechado, tá? Vou deixar para vocês descobrirem aí. Então, vamos lá, demonstração. Seja xn, olha, então a gente vai definir da seguinte forma a sequência de xn. Xn vai ser tal que, para cada n, eu vou escolher ela da seguinte forma. Para cada n, eu vou escolher xn no xn pequeno no xn grande, tá? Bom, o fato de ser intervalos encaixantes quer dizer que a sequência está toda no x1, tá? O x1 contém todo mundo, então ele contém a sequência xn. Bom, como x é o x1, ele é compacto, a gente acabou de mostrar, ele possui essa sequência, possui uma subsequência convergente, que eu vou chamar ela de xn1, xn2 até xnk até o infinito, tá? E ela converge para um ponto, um A, pertencente a x1. Só que eu não quero que pertença só a x1. O A vai ter que pertencer a esse ponto aí, vai ter que pertencer a todos, tá? Todos os xn. Mas isso aí é simples, né? Para qualquer n que eu pegue, n natural, qualquer n natural, o xnk vai estar no xn para nk maior que n. É claro, né? Como os intervalos são encaixantes, cada vez que eu vou para frente, os conjuntos que estão para trás contêm esses pontos. Então, para cada n, xnk está em xn. Tá? Como xn é compacto, cada xn, agora o fato de xn ser compacto, cada xn vai conter o A. Por quê? Se a parte, olha, a parte infinita da subsequência sempre vai estar nos xn's, tá? Como eles contêm um outro. E essa sequência converge. Como eles são compactos, esse limite tem que estar em cada compacto, tá? Como cada sequência vai estar em todos os xn, vai estar o A vai ter que estar ali, tá? A partir de para cada n, todos os índices dessa sequência que passarem do n vão estar dentro do xn. Ou seja, se eu mandar esse n para o infinito, a sequência está convergindo, então o A vai ter que estar em xn, porque o xn é compacto, tá? Que isso prova o teorema que a gente queria. Alguma dúvida, pessoal?
Nenhuma dúvida? Então vamos continuar. Então, quanto tempo a gente tem? Agora é 24, a gente tem 16 minutos no tempo, então. Olha, então a gente vai fazer agora o teorema de Borel, tá? Lebesgue. Que é quando a gente vai aqui na reta, a gente demonstra ele. Quando a gente vai vai estudar em outros lugares, estudar topologia, principalmente como conceito topológico. Ah, tá, lembrei que eu falava o compacto, uma invariante topológica, tá? Aí o conceito aqui que eu vou dar para vocês é o que o pessoal em outros ambientes, em outros conjuntos que não são a reta, que usam como definição de ser compacto, tá? Porque todas são equivalentes, eles gostam de usar essa daqui. Então, a primeira coisa que eu vou definir para vocês, o que é uma cobertura de um conjunto X, tá? Então, olha, eu vou chamar de cobertura de X, ou seja, uma família de conjuntos C-lambda, tá? Cuja reunião de todos os C-lambda, de todos esses C-lambdas, contém X. Ou seja, o que eu quero dizer que o X está contido nessa união aqui, onde L é o conjunto de índices dessa família, tá? Esse L aqui ele pode ser numerável ou não, tá? Então, CL, isso significa o quê? Que para cada X pertencente ao X, existe pelo menos um lambda que contém esse X aí. Um C lambda que contém esse X. Então, existe um lambda aqui em L tal que o X está nesse C lambda. Que, olha, a união desses C lambdas aqui contém o X, tá? Quando todos os conjuntos C lambdas são abertos, eu digo que a minha cobertura é aberta, tá? E quando o conjunto L, lambda, ele é finito, tá? É lambda 1 até um lambda n, eu digo que essa coisa aí, o x está contido aqui, eu digo que é uma cobertura finita, tá? Se o L lambda, o L linha, está contido em L, é tal que o x está contido em lambda linha, L linha, C linha, eu digo que a família dos C lambdas aqui é uma subcobertura de C, tá? Que é uma subcobertura de C parecido com a subsequência. Eu vou ali dentro eu, em vez de pegar todos os lambdas ali, eu vou pegar alguns lambdas, separar um número infinito, mas enumerável de lambdas. Eu vou pegar um número finito, não precisa ser numerável, né? Eu vou pegar um número infinito de lambdas ali, não vou pegar todos, mas um número infinito, e formar uma nova cobertura. E essa daí é uma subcobertura, porque todos os conjuntos que eu estou extraindo daqui estavam numa maior, tá? Então aqui vem o teorema de Borel-Lebesgue. Tem 10 minutos, vai ser suficiente. Ele é meio grande, mas vamos lá, tá? Olha, toda cobertura... Então, o que é o teorema de Borel-Lebesgue, tá? Toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui subcobertura finita, tá? Ou seja, o que eu posso fazer se o conjunto é outra caracterização? Os conjuntos compactos são aqueles conjuntos que eu posso pegar quando qualquer cobertura dele aberta, eu posso jogar um número infinito de pontos de conjunto, só fica com um número finito e ele ainda vai estar dentro dessa união, tá? Conjunto compacto. Mas vocês têm que entender que é para toda subcobertura, mas professor, é porque assim, tem gente que vai chegar, mas professor, qualquer conjunto vai ser, a pessoa pode falar, mas qualquer conjunto dessa forma vai ser compacto, porque é só pegar um número finito de conjuntos que contém ele, por exemplo, como é na reta, basta pegar o R. O R é aberto, e ele forma uma cobertura com ele só, mas tem que ser toda cobertura, tá? Toda cobertura eu extraio uma subcobertura. Então é para toda. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, isso vale para o intervalo aberto, o intervalo fechado AB, e depois vou extrapolar para um conjunto qualquer, tá? Então, como que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Então, eu vou mostrar primeiro a cobertura, eu vou pegar uma cobertura aberta do intervalo AB, tá?
O intervalo AB, a gente já sabe que ele é fechado e limitado, então ele é compacto, tá? Vou supor por absurdo que, olha, por quê? Que aqui essa é a ideia de como que eu construo esse teorema. Então, eu vou supor que ele eu vou supor que o AB, eu vou pegar o AB e vou supor por absurdo que existe uma cobertura aberta que não admite nenhuma cobertura, nenhuma subcobertura finita, tá? Que eu não consigo cobrir o intervalo AB com um número finito de conjuntos abertos, tá? Bom, por que que uso intervalo AB? Porque eu posso usar esse artifício aqui, olha. Então, eu vou pegar o conjunto AB, ou o intervalo AB, pegar o ponto médio dele, tá? E eu vou decompor ele em dois intervalos de tamanho B menos A sobre 2, ou seja, dividir pela metade. Dividi ele pela metade, tá? Bom, pelo menos um deles a gente vai chamar de A1, B1, que não pode ser coberto por um número finito de A lambdas. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Se o AB não admite uma cobertura, se o AB existe uma subcobertura, uma cobertura de AB que não admite subcobertura finita, quer dizer que eu não consigo cobrir o AB com número finito de pontos dessa cobertura. Então, que significa o quê? Eu dividi lá meu conjunto, lá meu intervalo AB. Uma das duas partes tem um número infinito precisa de um número infinito de conjuntos para cobrir ela, porque o intervalo AB ele não admite subcobertura finita, então uma das partes não admite subcobertura finita. Essa é a ideia. Olha, então vamos lá. Eu vou chamar de A1, B1, esse intervalo novo que a gente vai pegar, que ele é um subintervalo do AB, tá? Que não admite cobertura, pelo menos ele não pode ser coberto por um número finito de conjuntos A lambdas aqui, tá? Se eu fizer isso agora, se eu dividir o A1, B1 por um ponto médio, eu vou poder dividir em duas partes, onde uma das partes não admite subcobertura finita. E aí eu faço isso indefinidamente. O que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte. Se eu fizer essas sucessivas bisseções, eu vou obter uma sequência AB, tal que contém o A1, B1, o A2, B2, 3 pontinhos AN, BN e assim por diante, tá? Olha, são intervalos fechados, tá? Com tamanho, qual que é o tamanho deles? B menos A sobre 2 elevado a N. Porque se eu for dividindo sobre 2, eu estou dividindo o que eu já tinha dividido por 2, então isso vai, no final, eu vou dividir por 2 o tamanho deles do intervalo, do primeiro intervalo por 2 elevado a N, tá? Ó. Bom, eu construí de forma que nenhum intervalo AN-BN pode estar contido na reunião dos alambdas, tá? No número finito de alambdas. Aí, pelo teorema 4, capítulo 2, que é o que, pessoal? É o teorema do intervalo encaixante, dos intervalos encaixantes, tá? Isso aqui é uma sequência de intervalos encaixantes fechados. Isso me diz que existe pelo menos um C real, tá? Que pertence a todos os intervalos, ou seja, ele está na intersecção, é o teorema dos intervalos encaixantes. Bom, em particular, se ele está em todos os intervalos, ele está no intervalo AB. Pela definição de cobertura, existe um lambda tal que C tem que pertencer a esse lambda. É claro, se ele é um ponto do AB, ele tem que pertencer a uma cobertura do AB, tem que ter algum lambda que esse C está dentro. Como o AC é aberto, temos que existe um epsilon tal que C menos epsilon, C mais epsilon está contido nesse CA lambda. Tá? Bom, se eu consigo esse cara aqui, então escolhendo N tal que B menos A, 2 sobre N é menor que esse epsilon, o AN-BN vai estar contido aqui dentro desse intervalo, porque esse intervalo aqui tem tamanho epsilon, esse intervalo aqui tem tamanho B menos A sobre 2N menor que epsilon, e todos os intervalos são encaixantes, então por isso que eu posso dizer isso, tá? Onde, se ele está aqui, eu sei que esse cara está na lambda, onde o AN-BN
é um daqueles intervalos que não podem ser cobertos de forma finita, mas ele está contido no lambda aqui. Mas o lambda é um cara. Bom, se ele é um cara, ele forma uma cobertura finita do ANBN. Mas eu estava construindo eles de forma que os ANs não poderiam ser cobertos por uma subcobertura finita. Então, como o ANBN está contido aqui, isso é uma contradição. Tá? E aí eu mostrei o teorema para o intervalo fechado AB. Então, o intervalo fechado AB é compacto, né? Toda a cobertura aberta dele admite uma subcobertura finita. Agora eu vou fazer a generalização. Olha. No caso geral, então eu vou pegar uma cobertura aberta aqui, do compacto X. Bom, se ele é compacto, ele é fechado e limitado. Se ele é limitado, eu consigo encontrar um intervalo AB suficientemente grande, de forma que esse X está contido dentro dele, e o AB seja o intervalo fechado, que no caso ele vai ser compacto, tá? Então o X vai estar aqui dentro. O X eu vou encontrar um AB de forma que o X está dentro dele. Aí, gente, ó, eu vou acrescentar os lambdas o seguinte, olha, porque é o seguinte, eu vou pegar, como eu quero cobrir eu vou pegar o lambda e eu vou pegar um novo aberto, os lambdas que cobram AB, e vou pegar um novo aberto, tá? Ah, tá, olha aqui, ó. O X está contido aqui, tá? Os lambdas. Então, eu vou acrescentar esses lambdas aí, um novo aberto, que é o lambda 0, que é o R menos o X. Pode ser que acontece o quê? Aqui é uma cobertura do X, só que eu estou pegando o intervalo AB que contém o X. Pode ser que essa cobertura aqui não dê conta do AB, tá? Mas aí o que eu faço? Eu pego o novo aberto, como o X, e agora o fato do X ser compacto é importante, porque ele é fechado. Se ele é fechado, isso aqui é aberto, tá? Lembra? Um conjunto é fechado, se somente C, o complementar dele na reta é aberto, tá? Bom, aí eu acrescento essa cobertura. Então, eu dei uma nova cobertura que contém o X, mas também contém o intervalo AB fechado. Só que o intervalo AB a gente já mostrou que ele admite subcobertura finita. Então, a gente joga fora uma parte infinita, pega os lambdas que estão cobrindo o X e o lambda 0 que complementa para cobrir o AB. Logo, isso aqui é finito, tá? Tem lambda, tem n mais 1 conjuntos. Bom, como x, como nenhum ponto de x pode estar pertence a 0, temos que eu posso jogar esse lambda 0 fora, porque olha, o lambda 0 só para complementar cobrir o AB. Só que nenhum ponto de x está aqui, porque o lambda 0 é o R menos o x. Então eu jogo fora o lambda 0, o x ainda está contido dentro desses caras aqui. Mas isso aqui é um número finito de conjuntos, n conjuntos, que fazem parte da cobertura que a gente tomou lá, que são abertos, ou seja, o X contém uma toda a cobertura de X, toda a cobertura aberta de X possui uma subcobertura finita, tá? E aí eu não vou tocar no assunto eu passei demais do horário, não, é 8h40, ufa. Foi 8 minutos, tá, pessoal? Eu vou fazer na próxima aula, eu vou falar mais desse exemplo, né? Mas aqui a gente já quase terminou, depois amanhã a gente vai falar bastante do conjunto de Cantor, tá? E é isso. Pessoal, então, alguma dúvida até aqui? Ô, Alisson, Oi? não é sobre a aula, eu queria saber com você, a lista tá para entregar um dia antes da prova, né? Tem como você adiar para entregar depois da prova?